Olá, aqui é Maurício Bussabi, vocês estão na live da Trattori. Deixa eu ver, só confirmar aqui na página da Trattori se a live está realmente entrando, que às vezes esse sistema é ótimo, mas às vezes ele dá umas falhas. Vamos ver. Sim, entrou aqui, vamos só confirmar, está tudo ok. Como todo mundo sabe, a live da Trattori acontece toda quinta-feira, 3h30 da tarde. A gente sempre publica os assuntos antes, né? Antigamente não tinha assunto, a gente só respondia dúvidas. Aí as pessoas começaram a pedir para a gente dar uma focada mais nos assuntos para não ficar uma coisa muito aberta. Então, a gente pediu, nas últimas lives, pedimos sugestões das pessoas. Na vez passada, a gente falou sobre como é dividida a arrecadação nas plataformas, que foi a primeira pergunta que todo mundo pediu. Outra coisa que pediram foi plágio e outras questões de direitos autorais usados de forma errada, né? Então, eu absolutamente não sou especialista, isso é uma área jurídica, né? E a gente chamou, daqui a pouco vai entrar no ar, o Fernando Yasbeck, que é um advogado especializado em direitos autorais e amigo da casa aqui. Ele é um especialista no assunto. A Elo está dando uma boa tarde para a gente. Boa tarde, Elo, para você também. Quem estiver entrando aí pode dar um oi, a gente joga na tela aí para ir dando um abraço em todo mundo. Rapidamente vou apresentar o que é a Trattori. A Trattori é uma distribuidora. Vocês sabem que a distribuidora não é um selo, a distribuidora não é uma editora. Se bem que a Trattori também é uma editora, mas nesse caso a gente está agindo como distribuidora. Bomeni, fala, Maurício, abraço a todos, abraço para você também. A Trattori é uma empresa que coloca a sua música nas plataformas digitais e também faz distribuição física, ou seja, uma distribuidora digital e uma distribuidora física. A gente pega a música do artista e coloca nas lojas físicas, se tiver o disco físico, e nas lojas digitais, se tiver só o disco digital. Éder Barros está dando um oi, o Éder faz liberação de direitos autorais aqui na Trattori, ele está dando um oi, ele vai ajudar a gente caso tenha uma questão. Antônio Marcos Campos, boa tarde, Antônio. Então, e a Trattori, você vai rapidamente, você cadastra os seus produtos você mesmo, numa ferramenta que a gente tem, chama fonamatic.com.br, que você sobe o teu disco lá, sobe a capa, sobe os metadados, aperta OK, a gente publica nas plataformas para você, e dali uns meses, quando começar a entrar dinheiro, a gente pega o dinheiro da plataforma e repassa para você, menos uma comissão nossa de 25%. É assim que funciona, é um modelo super simples, funciona super bem, e a gente está com 18 anos de experiência em distribuição de música. Essa live, normalmente, ela tem duas partes, né? A gente chama um convidado ou fala de um assunto especial, aí depois a gente abre para perguntas em geral, para todas as perguntas que vocês possam ter sobre distribuição, plataformas, Spotify, Deezer, etc. Como é que faz para colocar a música nas plataformas, como faz para dar certo, para promover, etc. Então, a gente... Hoje vai ser uma live especial que a gente vai falar sobre plágio, como usar o direito autoral de forma correta ou, no caso de forma incorreta. Eu vou mostrar para vocês aqui um post que a gente fez, o Davi escreveu, daqui da Trattori, sobre plágio, que está no blog da Trattori. Isso aqui é o nosso... É um post que a gente colocou no ar ontem, tá? O blog da Trattori é bem simples, eu vou escrever aqui o nosso endereço do blog da Trattori, é trattori.wordpress.com, e esse é o nosso endereço do blog da Trattori. Aí você tem sempre muito texto super interessante sobre como promover sua música, como distribuir sua música. A gente falou recentemente sobre novos recursos de Instagram, a gente falou sobre TikTok. Quem mais está aqui? Vários auxílios luxuosos. Tatiana Bora Liberalato, da editora Trattori, também está aqui na escuta. Oi, Tatiana. A gente vai também pedir ajuda para ela se a gente precisar. O Davi ele trabalha aqui na Trattori,
ele foi ele que escreveu esse texto sobre plágio, e daqui a pouco a gente vai estar chamando o Fernando para falar sobre esse assunto. Deixa eu tirar essa tela daqui. Então, podem ir preparando e mandando suas perguntas que vocês tenham sobre direitos autorais, como usar direitos autorais de forma errada e correta nas plataformas, tá? Só terminando o que eu estava falando sobre a Trattori. A Trattori é uma distribuidora, você contrata o serviço da Trattori de maneira super simples, você vai lá no fonomatic.com.br, sobe o teu disco, aí você, depois de alguns meses, você começa a receber os rendimentos daquele disco, é uma coisa super simples. A gente tem cada vez mais recebido esse tipo de pergunta, por quê? Porque as pessoas perceberam que vale a pena você gravar música agora, só digital, e colocar nas plataformas. Então, tem muita questão sobre como regravar música de artistas ou de compositores conhecidos, etc. O Fernando, o doutor Fernando Yazbek, ele é um advogado especializado em direito autoral. Eu vou chamar ele aqui para dar um oi para a gente. Vou jogar ele na tela aqui. E esse é o doutor Fernando. Olá, doutor Fernando. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem? Então, eu vou começar... vamos começar falando sobre só dar um oi para mais pessoas aqui. A Denise estuda, oi, Denise, e o Tiago. Oi, Tiago, o pessoal está dando oi, que tudo eu estou respondendo. Como é que a gente usa corretamente, qual é o jeito correto de fazer para uma pessoa que quer gravar uma música de um terceiro, de um compositor conhecido ou desconhecido, e colocar essa música para streaming nas plataformas? Isso já é uma pergunta para mim? É uma pergunta que eu estou fazendo. Ok. Bom, tem aqui no Brasil, né, partindo do princípio que a gravação é feita aqui no Brasil, o intérprete que quiser gravar a música de um outro compositor tem que pedir autorização para esse compositor. Via de regra, isso é feito através da editora do compositor, se a música estiver editada, porque daí a editora controla o direito. Se a música não estiver editada, estiver direto com o compositor, essa autorização tem que ser adquirida junto ao próprio compositor. Simples assim. Tá bom. Não se pode gravar uma música e colocar no ar a revelia, né? Não. O que acontece é que na época do disco, né, enfim, que o disco era o meio padrão de lançamento, quando você pedia uma autorização para gravar a música, essa autorização também era autorização para você fabricar o disco. Então, ou era uma autorização por um número de cópias fixo, para você fabricar, fazer uma tiragem de 1.000 cópias, 2.000 cópias, etc., ou era uma autorização que te permitia fabricar sem limite de cópias e que você tinha que prestar contas a cada trimestre para a editora. Isso dependia do seu relacionamento com a editora. Se você fosse uma gravadora estabelecida no mercado, tudo, você conseguia uma autorização sem limite de cópias e prestava contas a cada trimestre. Se você fosse um artista independente, uma gravadora pequena, você tinha que fazer um pagamento adiantado por uma autorização que te dava direito a um certo número de cópias. No digital, essa autorização caiu, porque quem faz a distribuição é a plataforma, e as plataformas já têm uma autorização direto com as editoras, através dos convênios entre as associações de editoras e as plataformas digitais. Então, ficou essa lacuna da autorização que é para gravar a música. Mas existe esse documento e as editoras praticam, têm os seus formulários e seus preços para emitir essa primeira autorização. Tá, olha, a Marcinha está falando, gostaria de perguntar. Gente, quem quiser perguntar, é só escrever aí a pergunta, tá? Tem várias pessoas chegando, Carlos Peixoto, Tiago.
é só escrever a pergunta que vocês quiserem. Então, a gente falou sobre a composição. E outra pergunta que chega frequentemente aqui é sobre o fonograma. Muita gente não sabe a diferença entre fonograma e composição. A composição é a obra. Digamos, você vai gravar uma música do Chico Buarque, a obra, a composição é do Chico Buarque. Se você gravar essa música, o fonograma passa a ser seu, a gravação é sua. A obra continua sendo do Chico Buarque, mas o fonograma é seu. Mas muitas vezes você quer usar um pedaço de uma música gravada por outra pessoa, ou para fazer um remix, ou para... Aconteceu aqui agora, o Fernando não sabe disso, mas aconteceu, isso acontece, um artista da Trattori usou uma base de uma outra música de um artista não muito conhecido, uma base desconhecida, não nos notificou, não avisou, não pediu autorização, subiu para o Spotify. Deu uma semana, a gente recebeu uma notificação do Spotify, do Google, da Apple, dizendo que aquela música estava usando ilegalmente uma base de uma outra música e mandou tirar do ar, e ainda tivemos que botar o artista em contato com o selo da Holanda que tinha a gravação original, para que o selo da Holanda pedisse o dinheiro que foi ganho em relação a essa música diretamente para o artista, para que ele pudesse ressarcir o criador do fonograma original. Então, se o cara quer usar um pedaço de fonograma, de uma gravação, para fazer um remix, ou para fazer uma base, ou para fazer uma citação, o que ele tem que fazer? É a mesma coisa, né? Quer dizer, quando a gente fala da composição, você tem um titular da composição. Pode estar direto com o autor ou pode estar com uma editora. Então, você quer gravar a composição, você vai no titular e pede uma autorização. Você quer usar um trecho de um fonograma, o fonograma completo, você tem que ir no titular, que vai ser a gravadora, se esse fonograma pertencer à gravadora, ou o próprio artista, se for um artista independente, e solicitar uma autorização especificando. Eu quero uma autorização para usar um trecho de tantos segundos, ou para usar o baixo, ou para usar a base, enfim, ou para usar a metaleira do seu fonograma dentro de um remix da minha banda. Geralmente, as gravadoras, os intérpretes querem ouvir o resultado para saber se autorizam ou se não autorizam, ou até para medir quantos por cento, né, digamos, quanto cobrar por esse uso, saber se é um uso muito pequeno, né, irrelevante, ou se você simplesmente pegou uma base inteira de uma música e gravou a sua letra em cima de uma base que já existia, né? Então, daí, acho que a importância do uso passa a ser maior, a cobrança pode ser maior, enfim. Mas é o mesmo procedimento, você tem que ver quem é dono do objeto que você está querendo utilizar, né, se é a obra musical ou seu fonograma, e pedir uma autorização. Tá. Bacana, ficou claro. Várias perguntas aqui, tá? Então, vamos começar com uma pergunta do Tiago, que é a seguinte: agências de licenciamento são referências seguras entre plataformas e licenciamento de covers? Eu não sei exatamente o que é uma agência de licenciamento, você sabe? Eu também não sei exatamente o que é. Será que... Bom, talvez seja uma empresa que faz esse serviço de licenciar. Eu não conheço. Normalmente, o que você faz, Thiago, você vai direto na editora, que é a dona da obra, e vai perguntar para fazer uma cover, né? Certo, Fernando? Se essa agência de licenciamento é um intermediário que vai buscar quem é o titular da obra ou do fonograma, vai pedir uma autorização, e, enfim, e essa autorização vem do titular para você, eu consideraria que sim, é uma coisa segura, né? Desde que a agência seja, enfim, honesta, respeitável e tudo mais. Se essa agência está substituindo o titular, aí precisa ver se realmente ela tem os direitos, né? Porque às vezes a pessoa se coloca numa posição de falar, eu tenho esses direitos para representar o artista tal. Será que tem mesmo? Então, precisa ver que tipo de agência é essa. Uhum. O Dave Haywood tem uma pergunta parecida. Basicamente é o seguinte: ele quer saber, ele não quer fazer uma versão para ganhar dinheiro nas plataformas, ele quer só colocar nas redes sociais e no YouTube. Precisa de autorização mesmo assim? Pela lei precisa.
mesmo assim você precisa de autorização, e até assim, a gente sabe que no YouTube tem o robozinho Google lá, né, que vai atrás se ele identifica que é uma obra protegida, ele vai direcionar para o titular, que vai poder, enfim, solicitar que a obra seja retirada ou não. Ele tem um exemplo aqui, uma empresa chamada Easy Song Licensing. Eu não conheço. Não conheço. Posso bater aqui, ver se eu vejo alguma coisa. Né? É de propriedade da CD Baby, não sei. Bom, se é propriedade da CD Baby, imagino que tem uma certa idoneidade, né? A CD Baby é uma empresa séria, como a Trattori é. Eu não acho que eles vão fazer bobagem, mas não conheço esse processo, de verdade. Então, pela nossa lei brasileira, você só pode gravar uma composição que não é sua com autorização do autor. Tá? Então, a fixação, né, que a gente chama, quer dizer, você gravar uma composição, já é um primeiro uso. Tá? Então, não é que eu não usei, eu gravei, mas não usei. Ao gravar, você já está efetuando um uso previsto na lei, que é a fixação. Então, esse uso tem que ser autorizado, porque qualquer uso de uma obra protegida tem que ser autorizada pelos seus titulares. Tá? Então, a gravação já é um primeiro uso. Depois, a distribuição, colocar à disposição do público, seja comercialmente ou gratuitamente, seja para promoção, divulgação ou para remuneração, são usos subsequentes desse primeiro uso que é a gravação. Muito bem. Tem uma questão aqui da Marcinha, mas eu acho que a Marcinha, a questão não tem a ver com essa, é uma questão mais geral. Ela está falando que o CD Moleque Tião já foi gravado em 2011, mas o compositor quis botar na plataforma, mas não consigo baixar no Story, no Face, no Instagram, só aparece LP antigo. Eu vou falar disso mais tarde. Aliás, isso é um caso até da gente falar fora da live, que parece uma coisa bem específica. Mas eu falo depois que eu falar com o Fernando, a gente volta nesse assunto, quando ele já não estiver mais aqui. Eu vou voltar para esse assunto de direito autoral com o Fernando. O nosso artigo hoje no blog, ontem, é um artigo sobre plágio. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do plágio. O que é o plágio e o que a gente tem que tomar cuidado para não fazer ou para que não façam com a gente? Então, o plágio é quando você atribui para si próprio a autoria de uma música que é de um terceiro. Então, você falou da música do Chico Buarque. Você quer gravar a música do Chico Buarque, você vai lá, pede uma autorização, mas quando você lança, você coloca que a música é do Chico Buarque, não sua. Uhum. O plágio é quando você pega uma música do Chico Buarque, grava e coloca que a música é do Maurício Bussavi. Daí se plagiou a música do Chico Buarque. E pode ser total ou parcial, né? Quer dizer, você pode plagiar uma parte da música, se aproveitar de uma parte de uma obra de um terceiro para, enfim, fazer uma obra em seu nome. Isso é muito comum em tese universitária, de mestrado, de conclusão de curso, que as pessoas vão buscar textos de terceiros, copiam e colam um texto de terceiro e esquece de falar que a metade daquele capítulo não foi ela que escreveu. É uma citação. De um outro livro, é uma citação. Né? E aí, como citação, você tem uma certa permissão dentro da nossa lei para fazer a citação sem ofender os direitos do autor, mas você tem que dizer que aquele texto é de fulano de tal, etc, etc. Né? E na música é quando você, enfim, copia a composição de uma outra pessoa e diz que é sua. Né? Então, nem autorização e nem dá o devido crédito para o verdadeiro autor. Existe uma crença entre as pessoas, mesmo dentro da área, mesmo gente experiente, que fala, não, 4 compassos está tudo ok. Você já ouviu essa história dos 4 compassos? Já, de várias histórias dos 4 compassos, né? Mas a questão
4 compassos de blues ou 12 compassos de blues não é plágio, porque quem é o autor daquela sequência de blues? Né? Ninguém, não dá para alguém falar, eu inventei o blues, talvez, né, ou sei lá, os velhos das antigas, aí, Muddy Waters e tudo mais. Não dá. Nem o Robert Johnson. Não dá para alguém chegar e falar, não, você não pode fazer uma sequência de blues porque fui eu que inventei. Então, depende muito da originalidade, né, e da questão. Você pensar, né, na introdução, né, da nona de Beethoven, tarará, acabou, não tem, quantos compassos tem aí? Qualquer pessoa no mundo sabe que isso é a introdução da Sinfonia de Beethoven. Então, assim, a questão da identificação, de você saber que você está se referindo a uma música de um terceiro é fundamental também, mais do que a questão de quantos compassos você usou, deixou de usar. Então, é mito, né? Quer dizer, só pela métrica de falar, eu só usei 4 compassos, é mito. Olha, tem muita pergunta aqui, mas antes eu queria só terminar esse assunto do plágio, que eu tenho uma pergunta que todo mundo sempre faz, que é do lado oposto. A pessoa quer se proteger contra plágio, a pessoa quer se proteger contra roubarem a obra dela. Então, pergunta a história da Biblioteca Nacional, como é que está isso aí? Como é que a pessoa se protege e registra a sua música para evitar esse tipo de situação? Então, aqui no Brasil a gente não tem registro, né? A gente não tem um órgão de registro, como é o escritório de copyright dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você não registrou, você não tem proteção. Aqui no Brasil, ao criar uma obra, você automaticamente, o criador automaticamente passa a ter proteção. Mas para saber que obra é essa, do que a gente está falando, se eu criei e está só na minha cabeça, ninguém sabe que eu criei. É necessário que haja uma publicação dessa obra, que haja uma fixação e uma publicação dessa obra. Então, a Biblioteca Nacional serve para isso. Ela não é um órgão de registro, mas é um órgão de depósito. Você deposita a sua obra na Biblioteca Nacional. E a Biblioteca Nacional tem fé pública, certo? Uma obra depositada lá, ela goza de fé pública. Então, e a questão daí do depósito na Biblioteca Nacional também é só para comprovar anterioridade, porque a Biblioteca Nacional também não tem condição de analisar tudo que depositam lá. Então, a priori, se você pegar uma partitura que não é sua, apagar o nome do cara que fez a partitura, colocar o seu nome e mandar para a Biblioteca Nacional, depois de 15 dias você recebe um recibo da Biblioteca Nacional dizendo que você depositou a obra tal, né, em seu nome. Então, também não é uma prova de que a obra é sua. Mas, enfim, voltando à pergunta aí de quem fez aí a questão da proteção, se você não lançou essa música, se essa música não está em disco, não está em plataforma digital, só está na sua gaveta, então você depositar na Biblioteca Nacional é uma forma de publicar a sua música, e então, se alguém futuramente fizer um uso desautorizado, você tem como comprovar que naquela data você já estava declarando que aquela música era sua. Tá? Então, é uma prova de anterioridade. Mas se você, por exemplo, simplesmente jogar direto no Spotify ou nas plataformas digitais em geral, também é uma comprovação de anterioridade, não é? Perfeitamente. E até melhor, porque na Biblioteca Nacional tem a questão da partitura, né? Então, assim, muitas vezes, principalmente em música popular, né, popular não, eu vou falar de música pop, a partitura é uma coisa nebulosa, né, e você pode acabar gerando uma partitura de uma música que nem é tão original, porque na música pop, por exemplo,
as harmonias se repetem, os ritmos se repetem, é tudo, digamos, razoavelmente já foi feito por alguém, tá? Então, assim, a não ser que você tenha uma melodia muito original, que vale a pena você fazer uma partitura e mandar, geralmente o que a gente vai buscar proteção na Biblioteca Nacional é para a letra, né? Ou então da soma da letra com aquela partitura, né? Fazendo a música com letra, a canção. E a publicação, né, da música na plataforma, quando você ouve o áudio, não resta dúvida do que você está falando, você não corre o risco de ter de erro de escrita, de partitura, de falta de marcação de intensidade, falta de marcação, né, dos ralentandos, das pausas e tudo mais. Quer dizer, quando você ouve o áudio, não tem dúvida do que você está falando. Muito bem. Tem uma questão aqui que já foi respondida. O Dave Haywood perguntou se ele usa só a música, mas troca a letra, se isso é plágio. Aí a Tatiana, da editora Trattori, já respondeu que sim, é utilização indevida da parte musical da canção. Sim. E o Éder também, que também é daqui da Trattori, faz a parte de liberação de direito autoral, também já complementou que, sim, na realidade você está fazendo uma versão de uma obra que já existe e precisaria de autorização prévia, né? Exatamente, tem um agravante que você não só está utilizando, como você está modificando uma composição anterior. Então, você tem um agravante nesse uso. Legal. A Fernanda Mendonça tem uma pergunta comprida aqui, peraí. Ela está falando o seguinte: trabalha com um artista que foi intérprete na regravação de um cover para uma novela. Então, ele não é o autor, ele é só intérprete. Ele nunca recebeu nada. Será que é porque ele não está em uma associação de direitos autorais tipo Abramos? Ou é porque é um cover? Foi autorizado, claro. Quem faz esses repasses? No caso, quer falar, Fernando? O que você perguntou? Então, a questão ela trabalha para um artista que interpretou uma cover, tá? Não é dele, a obra não é dele, ele é só intérprete e foi para uma novela. Mas ele nunca recebeu nada. Mas, pelo que eu estou entendendo, ele não está em nenhuma associação de recolhimento de execução pública. Então, a questão acho que não. A questão, o problema é esse, não é? A via de regra, aqui no Brasil também, que não é em toda parte do mundo, na execução pública em televisão, o ECAD passou a distribuir os conexos. Então, ele, como intérprete, se ele tiver listado dentro do ISRC da faixa como intérprete, e se a emissora que veiculou a novela fez a planilha certinha, mostrando que a música tal, com ISRC tal, e que está na novela, via de regra, o dinheiro que a emissora paga para o ECAD vai parar no intérprete pelos conectos, via Abramos, UVC, etc. Então, ele precisaria se cadastrar em uma associação, precisaria se filiar a uma associação, conversar com alguém lá para ver se essa novela, essa emissora apresentou a tal da kill sheet da novela, que é essa planilha, e se na kill sheet consta esse fonograma corretamente, e se tem o ISRC desse fonograma. E, por final, ver se o artista dela está dentro do ISRC como intérprete. E se não passou de 5 anos, né? Porque depois de 5 anos caduca, né? Aí é outra questão. A ECAD fica lá com o dinheiro durante 5 anos, esperando os titulares irem lá e falar: esse dinheiro é meu. Depois de 5 anos, eles redistribuem isso. Eu achei que às vezes que a gente intermediou aqui licenciamento para novela na Globo, a parte de SRC foi bastante chata. A gente não teria conseguido fazer nada se não tivesse o SRC emitido. Eu estou surpreso até que ele conseguiu colocar música na novela sem ter o ISRC cadastrado como em uma associação. Ela não falou que é Globo, né? Quer dizer,
Ah, não falou que é Globo, tá certo. Tem emissoras e emissoras. É verdade, tem razão. Pergunta do Carlos Peixoto, eu não sei se você está acompanhando essa, mas como está funcionando, porque está mudando muito rápido, como está funcionando a legislação? A legislação é uma coisa, hein? A prática é outra. Como está funcionando a legislação para o uso de música em lives? Então, exatamente. Temos a legislação e temos, assim, as editoras também, e o ECAD, indo bater na porta dos produtores de live dizendo que é devido direito. Tá? E aí, assim, tem também a mesma coisa, tem lives e lives. Tem live que seria o webcast puro, né, a transmissão simultânea da live e que termina ali, e tem as lives que ficam à disposição, que viram um streaming on demand depois. É um conteúdo que fica à disposição para streaming on demand. O que eu estou acompanhando é que live com patrocínio está sendo cobrada pelo ECAD e pelas editoras. Tá. Mas eu posso te garantir o seguinte, o Facebook e YouTube estão derrubando tudo que não está autorizado, tá? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Não programe uma live se você não tem o fonograma e o autoral já liberado, bonitinho, porque realmente eles estão derrubando tudo, tá? Isso a gente tem ajudado muito artista aqui que está com esse problema. Vamos lá, tem mais uma questão aqui. Marcinha, qual é a função da editora ou a importância para um artista que tem registro em uma associação? Ela está numa associação de execução pública, mas ela nunca teve uma editora. A Tati está adiantando, o trabalho de uma editora é muito mais amplo do que só a execução pública. Eu ponho a Tati aí para responder essa. Mas a Tati não está no live, ela está só no texto. Ah, tá. A Tati é da editora Trattori. Mas fala você um pouquinho sobre a editora. Antes de uma associação, nunca teve uma editora. Então, existem algumas licenças que a editora que vai cuidar. A gente acabou de falar, o intérprete quer gravar a sua composição. Aonde ele vai? Ele vai no titular. Se a obra não está editada, ele vai ter que achar o autor e pedir uma autorização. Aí o autor, às vezes, não tem um modelo de autorização, ou o autor está... Né, agora não é o caso, mas antigamente o autor podia estar excursionando, né, o autor pode ser também artista e podia estar viajando e não consegue atender essa pessoa, responder, emitir autorização, assinar. Então, a editora funciona nesse sentido como um escritório que resolve essa burocracia, emite as autorizações nos padrões que são praticados no mercado, né? Quer dizer, é uma empresa que é especializada em saber o que acontece no mercado, como cobrar, quando cobrar, quanto cobrar. E está lá para cuidar de burocracia, que, sei lá, alguns artistas se dão bem com burocracia, outros não. Então, a editora resolve bem esse papel. E a editora, via de regra, também, como junta um catálogo de composições, ela tenta comercializar esse catálogo, tenta apresentar para supervisores musicais, que escolhem trilha para conteúdo audiovisual, para novela, para filme, cinema, etc. Então, também é um braço de divulgação, de promoção, para tentar novos negócios para o seu catálogo. O Dave Haywood quer saber exemplos de editoras do Brasil. A própria Trattori tem a editora Trattori, cuja Tatiana, que está aí na conversa, aí no texto, ela é a gerente da editora Trattori. Mas todas as mídias, todas as gravadoras grandes têm uma editora. A Warner tem a Warner Chappell, a Universal tem uma editora, a Sony, a BMG, que já foi uma gravadora e agora é só uma editora, agora voltou a ser gravadora. Mas tem muitas empresas grandes, que é um trabalho grande, é um trabalho difícil. Por exemplo,
uma editora tem que ir atrás nas televisões das planilhas de execução, de tudo que foi tocado, para ver se tem alguma coisa que foi tocado da própria editora, e você, músico, nunca vai fazer isso. Você nunca vai até uma televisão para pegar planilha para ficar vendo se sua música tocou lá. Só vale a pena você ter um catálogo tão grande que justifica você ir atrás desse tipo de rendimento, tá? Então, tem várias coisas que uma editora faz para você. Claro, se você não está fazendo show, não está fazendo disco, não está tocando, não está muito ativo na sua carreira, não vale a pena. Mas se você tem um catálogo mais ou menos ativo, vale a pena sim. Associação... Deixa eu ver, Thiago Maia Frade. Thiago está falando que a Socimpro é muito boa para a SRC. Gente... cuidado, vamos deixar bem claro essas duas coisas. Editora é uma empresa que cuida da obra, da sua composição. A associação para recolhimento de execução pública não tem nada a ver com a editora. A Abramos, UBC, Socimpro, Amar não são a editora de vocês, tá? A editora é uma outra coisa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa confusão é bastante comum, tá? Essa pergunta eu achei que ia aparecer. João Bozan Muniz. Quando a música se torna no domínio público? Então, domínio público, 70 anos após a morte do último autor. Tá? Então, se tem um autor só, 70 anos após a morte do autor. Se tem dois autores, 70 anos após a morte dos dois autores. Tá. Pode falar. Não, fala você. 1º de janeiro do ano subsequente, né, ao completar os 70 anos após a morte, é isso. O Thiago está falando aqui sobre, voltando nas lives, né? Ele faz lives não patrocinadas no Facebook. Ele tem, noutra conversa ele falou que é no Facebook. Independente de ser patrocinado ou não patrocinado, independente de você estar ganhando dinheiro com a live ou não, independente de ser no Facebook ou ser no YouTube, você não consegue fazer uma live hoje em dia tocando um fonograma que não está autorizado. O Facebook e o YouTube vão derrubar a sua live. Cuidado com isso, mesmo que isso é uma coisa que a gente tem que explicar para os artistas aqui, mesmo que seja do seu próprio disco, tá? Ele não tem como saber que é do seu próprio disco. O algoritmo não tem como saber, é o algoritmo que derruba. Para poder fazer isso, você tem que entrar em contato com a Trattori antecipadamente, falar, olha, eu vou fazer uma live tal no canal tal, Trattori faz um negócio chamado whitelisting para a gente. Aí a gente manda uma notificação para o YouTube, para o Facebook, falando, olha, esse cara vai tocar tais fonogramas que são dele, libera. Aí pronto, aí a gente consegue liberar, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, para não ter surpresas desagradáveis. Eles estão querendo te proteger. Bom, é isso, Fernando. Você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre esse assunto de plágio, direito autoral? Acho que o artigo que tem no blog da Trattori, da Tatiana, é bem completo, bem explicativo. Acho que dá para entender todo o conceito de plágio está lá. Tá? Só se alguém tivesse mais alguma dúvida. Escreveu, tecnicamente foi o Davi que escreveu, mas é o Davi entrevistando a Tatiana. Então, na verdade, o texto é dos dois, né? Porque é o Davi e a Tati escrevendo no blog da Trattori. Vocês, está muito bom. Muito bom. Mais uma vez, o texto é esse aqui. Vamos ver se a Trattori, o blog da Trattori, trattori.wordpress.com. Vai lá, sempre tem muito artigo bacana. Beleza, gente? Eu queria agradecer ao doutor Fernando pelo tempo aqui. À disposição. Obrigado a vocês pela oportunidade. Então, obrigado, Fernando. Vou tirar você daqui da TV. Então, gente, muito obrigado. Se alguém tiver mais questões sobre gerais que não sejam sobre o direito autoral, plágio, etc., passa para cá, vamos conversar, se não, vamos encerrando aqui. Acho que não tem mais questões, as questões eram todas sobre aquele assunto. Tinha aquela questão da Marcinha sobre o uso, sobre a disponibilidade de um produto dela, o pessoal já está falando com ela separado.
Acho que é isso, então. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, queria agradecer mais uma vez o Fernando por ter vindo responder as questões, e agradecer a Tati e o Davi pelo texto do blog, tá bom? Muito bem, gente. Bom final de quinta-feira para todo mundo. Fiquem em casa e boa sorte para todos nós.